Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Química com a professora Madalena Martins. Hoje nós vamos ver os sistemas químicos e suas transformações. Vamos conhecer alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou melhor, tudo que está ao nosso redor é matéria. Isso quer dizer o quê? Que nós também, nós seres humanos, somos matéria. Por quê? A matéria ela é constituída por átomos, como por exemplo, madeira, metal, plástico, tudo é matéria. Outro conceito importante é o de elemento químico. O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanho. Eles têm as mesmas propriedades químicas. O que é uma substância? A matéria ela é caracterizada por uma proporção constante de elementos químicos. Isso é que caracteriza uma substância. Nós temos substâncias puras, que são formadas por unidades químicas iguais, sejam átomos ou moléculas, apresentando propriedades químicas e físicas próprias. E elas se classificam. Nós temos as substâncias pura simples, que é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Nesses exemplos, nós temos aqui o gás hélio, que é composto pelo elemento químico hélio, o átomo de hélio. Aqui nós temos o gás oxigênio, formando a molécula de O2, que é a fórmula do gás oxigênio, que é formada por dois átomos de oxigênio, no elemento químico oxigênio. Aqui nós temos dois átomos de oxigênio, dois elementos químicos oxigênio. Aqui nós temos o gás ozônio, que é o O3, que é formado por três átomos de oxigênio, formando a molécula de gás ozônio. E aqui nós temos o fósforo, é P4, formado por quatro átomos de fósforo. E temos a substância pura composta, que é formada por dois ou mais elementos químicos. Nos exemplos, nós temos aqui o gás carbônico, gás cianídrico, que é formado por um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e o átomo de nitrogênio, formando a molécula de HCN, que é o gás cianídrico. E aqui nesse outro nós temos a molécula de água, que é H2O. Nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E as misturas? O que são misturas? As misturas são formadas por duas ou mais substâncias, cada uma delas sendo denominadas de componentes. As misturas classificam-se em misturas homogêneas ou soluções, que é toda mistura que apresenta uma única fase. Exemplo, a água da torneira, o vinagre, o álcool hidratado, a gasolina e misturas de gases. Quer dizer, eles apresentam só uma fase. Temos as misturas heterogêneas. É toda mistura que apresenta pelo menos duas fases, como água e óleo, areia, granito, madeira, sangue, o leite e água com gás. Quer dizer, você percebe as diferenças entre uma fase e outra. Os sistemas. O que é um sistema?
é uma parte do universo considerada como um todo, para efeito de estudo. Nós temos os sistemas homogêneos, que apresentam as mesmas propriedades em toda parte de sua extensão e apresentam aspectos uniformes em toda a sua extensão, mesmo quando examinados ao microscópio ou outros aparelhos mais sensíveis. Os sistemas heterogêneos, eles não apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão e também não apresentam aspectos uniformes em toda a sua extensão quando examinados ao microscópio. Nesses exemplos aqui, percebe-se nessa mistura aqui, nesse sistema, nós temos a presença do óleo, a água e a areia. Então, você consegue distinguir cada uma dessas fases, cada um desses componentes. Neste outro exemplo aqui, nós temos água, álcool e areia. Álcool, água, a mistura de álcool e álcool, você não consegue perceber, mas a gente percebe a presença da areia, tá? Toda mistura ela apresenta fases. O que são fases? São as diferentes partes homogêneas que constituem um sistema heterogêneo. Neste exemplo aqui embaixo, aqui, nós temos água no estado sólido, água líquida. Então, nós temos o quê? Duas fases. A fase sólida, que é o gelo, e a fase líquida, que é a água. Nesse outro copinho aqui, nós temos a fase óleo, mistura de água e óleo. Então, a gente percebe a fase óleo e a fase água. Todo sistema homogêneo ele é monofásico, quer dizer, ele só tem uma fase. Isto é, ele é constituído por uma única fase. E todo sistema heterogêneo é polifásico, isto é constituído de duas ou mais fases. E de acordo com o número de fases, o sistema heterogêneo ele pode ser bifásico, trifásico, tetrafásico, depende da quantidade de fases que ele apresenta. Nessa primeira figura, nós temos um sistema homogêneo, onde aqui nós temos a substância água, água pura, e aqui na garrafinha nós temos uma mistura, que é a água mineral. A água mineral é um sistema homogêneo, porque aqui nós temos água que pode ser adicionada de sais, formando um todo homogêneo. Nessa outra figura aqui, nós temos um sistema heterogêneo, onde você consegue distinguir os componentes dessa mistura. Aqui no caso da água, está aqui o cubo de gelo flutuando aqui na água líquida, nós temos a substância pura, tá? Porque aqui nós só temos a água, mas em estados físicos diferentes. No estado físico sólido e no estado físico líquido, mas continua o quê? Sendo água. Já nesse outro nós temos substâncias diferentes, o óleo e a água. Aqui embaixo nós temos um esquemazinho, para fixar melhor, que é o sistema homogêneo, que é o sistema onde eu só tenho uma fase, que constitui de substância pura, que apresenta apenas um componente, e uma mistura homogênea, que tem mais de um componente. Aqui o sistema heterogêneo, com mais de uma fase, onde nós temos uma substância pura, que é um componente em diferentes estados físicos, e a mistura heterogênea, com mais de um componente.
As transformações dos materiais ou transformações da matéria. Nós temos as transformações através dos fenômenos físicos, que são transformações físicas que não alteram a estrutura interna da matéria, como a mudança do estado físico da água. E temos os fenômenos químicos, que mudam a natureza interna da matéria, ou seja, ocorre formação de outras substâncias no processo. Por exemplo, a queima é de um papel. Aqui nós temos o papel. Quando a gente toca fogo no papel, ocorre aqui a produção de uma chama, que é a queima, e esse papel vai se transformar em cinzas. Então, o que aconteceu aqui? As substâncias originais existentes no papel se transformaram em cinza. Então, ocorreu a formação de outras substâncias diferentes das originais que continham no papel. E como se evidencia esses fenômenos químicos? Como se percebe a existência dos fenômenos químicos? Através da mudança de cor, pode ocorrer liberação de gás através de uma efervescência, formação de um sólido quando se mistura uma substância com outra, o aparecimento de chama ou luminosidade, como é o caso aqui da queima do papel.